amores, estamos de volta. Vamos para mais um episódio da nossa pequena série sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, neste episódio, nós vamos falar sobre a segunda fase da guerra, caracterizada pelo equilíbrio das forças, de 1941 a 1942, ok? Vamos lá? Então, não esqueçam, nossos recadinhos de sempre. Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Se não se inscreveram no canal, vão lá e se inscrevam. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, ok? Então, aguardo vocês. Beijos. Bem, amores, estamos de volta. Vamos prosseguir com as características das fases da Segunda Guerra Mundial. Então, no episódio anterior, nós falamos da primeira fase, de 1939 a 1940, os principais fatos ocorridos nesse primeiro ano da guerra, caracterizado principalmente pela grande ofensiva alemã, que colocou de joelho praticamente todos os países do ocidente da Europa, com exceção da Inglaterra. E neste episódio, o episódio de hoje, nós vamos falar da segunda fase da Segunda Guerra Mundial, que é exatamente de 1941 a 1942. Essa fase, de 41 a 42, foi a fase que nós chamamos de o equilíbrio de forças. Então, a Alemanha já tinha se lançado, já tinha se posicionado, né, no Ocidente, principalmente no Ocidente, em relação ao Ocidente da Europa, né, e a partir de 1941, a Alemanha vai começar a diversificar, a apontar sua força de guerra para o lado oriental da Europa e também para o norte da África. Então, essa fase aí é caracterizada não só pela ofensiva alemã, mas também por vitórias dos países do grupo dos aliados, principalmente com a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941. Então, é por isso que nós chamamos a fase do equilíbrio de forças entre os dois grupos beligerantes da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1941, como eu já coloquei, a Alemanha já tinha submetido, subordinado praticamente todos os países do Ocidente da Europa, conquistado principalmente a França, neutralizado a França, ela tentou invadir a Inglaterra. Nós falamos aqui da famosa Batalha da Inglaterra, então, que foi uma das mais acirradas batalhas aéreas da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler tentou invadir o Reino Unido, invadir a Grã-Bretanha, chegou a mesmo a conquistar as chamadas Ilhas do Canal, que são as ilhas que ficam aí entre a França e a Inglaterra no Canal da Mancha, mas, graças ao sucesso da RAF, da Real Força Aérea, dos pilotos da Real Força Aérea, a tentativa de invasão alemã na Grã-Bretanha, na Inglaterra, foi abortada. Então, Hitler, agora, a partir de 1941, ele se volta para o lado oriental da Europa. Então, ele conseguiu neutralizar a parte ocidental e agora ele aponta toda a sua força de guerra para o lado oriental. Obviamente, a União Soviética também não estava parada nesse contexto. Só relembrando aqui, quem assistiu nossos primeiros episódios dessa nossa pequena série da Segunda Guerra Mundial, então nós falamos daquele acordo, antes de começar a guerra, às vésperas de começar a guerra, Hitler e Stalin entraram num acordo, que é o acordo Ribbentrop-Molotov, também conhecido como Pacto Germano-Soviético, que foi aquele acordo de neutralidade, de não agressão, o pacto de não agressão entre esses dois países, entre a Alemanha e a União Soviética. Óbvio, claro e evidente que todo mundo sabia que esse acordo estava fadado ao fracasso, era um acordo que não ia ter muita longevidade, porque ia chegar um momento, e ambos os líderes, tanto Hitler como Stalin, sabiam disso, ia chegar um momento que esse acordo ia ser quebrado, porque ia ser uma evolução natural do conflito. Então, a União Soviética também não estava parada, também não estava esperando de braços cruzados, e ela também estava avançando em direção à Alemanha, em direção ao Ocidente, tentando ali se posicionar para quando Hitler se voltasse para a conquista da União Soviética.
e aí ela vai se expandindo, vai ocupando países ao ocidente, né, na parte ocidental, ocupando a Finlândia, na famosa Guerra Russo-Finlandesa, também chamada de Guerra do Inverno, né, então a União Soviética vai retomar o controle da Finlândia, lembrando que a Finlândia, lá no século XIX, né, desde o século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, a Finlândia fazia parte do antigo Império Russo, né, tinha sido conquistado ali desde o início do século XIX, tinha passado para o controle do Império Russo. Essa situação perdurou até a Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Finlândia conseguiu retomar a sua independência e agora, novamente, essa região foi conquistada agora pela União Soviética, né, pelos russos novamente. Então, não só a Finlândia, né, a União Soviética ocupou a Finlândia, como também a Letônia, né, faz parte daquelas repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, e parte da Polônia. Então, a Polônia aí estava aí nesse fogo cruzado, né, entre a União Soviética e a Alemanha. Então, aí obviamente que essa situação, essa movimentação das tropas soviéticas, obviamente, claramente, estava quebrando aí a neutralidade, aquele pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, entre Hitler e Stalin. Né? Então, quando Hitler começou a se movimentar em direção ao Oriente, a União Soviética também começou a se movimentar em direção ao Ocidente. Então, o choque seria, portanto, inevitável. Em 1941, a Itália, que já tinha entrado na guerra, tinha entrado no conflito ao lado da Alemanha, né? Então, Mussolini se aliou, já tinha se aliado a Hitler. Então, a região daquela parte da Europa Central passou a ser ocupada pelos exércitos italianos e alemães. Então, a ocupação da antiga Iugoslávia, que hoje esse país não existe mais, né? Hoje é formado por vários pequenos países, Sérvia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, todos esses pequenos países. Então, a Iugoslávia foi ocupada, a Iugoslávia, a Romênia, a Bulgária e a Grécia. Né? Então, foram ocupados pelos exércitos italianos e alemães que ocuparam aí essa parte da Europa Central. Então, o foco de Hitler agora, todo o esforço de guerra, estava na parte centro-oriental da Europa. No dia 22 de junho de 1941, aquele pacto nazi-soviético, aquele pacto germano-soviético chamado Pacto de Não Agressão, o Pacto Ribbentrop-Molotov, que também é o nome oficial dele, foi oficialmente quebrado, né, quando a Alemanha invadiu a União Soviética. Então, na famosa operação conhecida como Operação Barba Ruiva. Então, essa é a Operação Barba Ruiva, claramente uma alusão aos russos, né, que a etnia russa ela é ruiva, né, então, o russo, naturalmente, tradicionalmente, ele é ruivo. Então, essa Operação Barba Ruiva, como foi adotado o nome pelos alemães, nada mais foi do que a operação, o plano que Hitler já tinha colocado em prática, o plano que Hitler já tinha, que era exatamente a invasão da União Soviética. Então, com isso, no dia 22 de junho de 1941, quebrou-se oficialmente aquele famoso pacto de não agressão, ou pacto nazi-soviético. É óbvio que a Rússia já estava preparada, quer dizer, agora a União Soviética, os russos já estavam preparados, Stalin tinha consciência, tinha noção de que mais cedo ou mais tarde, era só uma questão de tempo, a Alemanha ia invadir, ia atacar a União Soviética, e aí a União Soviética ela adotou com os alemães aquela mesma velha tática que os russos já tinham adotado na época das invasões napoleônicas em 1812, que foi exatamente a técnica da terra arrasada. Consistia o quê? Os russos, a população era instruída a destruir, arrasar com tudo que pudesse vir ao exército inimigo. Então, a queimar lavouras, a matar os animais, a envenenar água, a destruir tudo que pudesse
servir ao exército inimigo. Então, à medida que o exército inimigo ia avançando, a população ia entrando para o interior do país e ia deixando um caminho, ia deixando para trás uma terra arrasada, né? com água envenenada, com colheita queimada, com tudo que pudesse servir aos inimigos, eles iam destruindo. Então, essa técnica, que é uma estratégia que os russos já tinham utilizado na época da invasão de Napoleão, né, que foi muito útil, né, assim, foi muito útil para os russos na época da invasão napoleônica, que prejudicou muito o exército napoleônico, também foi repetido agora, né, mais de 100 anos depois, foi repetido na invasão da União Soviética pelos alemães. Então, os russos colocaram em prática essa mesma técnica e também teve o mesmo efeito. É uma técnica muito radical de guerra, né, que os russos utilizaram 2 vezes com resultado satisfatório, com sucesso, nas invasões do seu país. Né? Em 1812, quando Napoleão invadiu, né, e acabou se prejudicando nessa invasão, né? E agora com a invasão de Hitler na Alemanha. Então, eles utilizaram essa mesma técnica chamada de terra arrasada. Essa operação Barbarossa, ou Barbarossa, né, como é conhecida, ela acabou levando os alemães para dentro do território russo. Então, oficialmente, agora a União Soviética entrou na guerra contra a Alemanha, quer dizer, ela já adotou oficialmente a posição de guerra contra a Alemanha. Então, faltava agora entrar os Estados Unidos, né? E a entrada dos Estados Unidos na guerra, ela só vai acontecer no dia 8 de dezembro de 1941, depois daquele famoso ataque japonês à base naval americana no Pacífico, no Havaí, conhecida como a base de Pearl Harbor. Então, isso aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941. No dia 7 de dezembro, o Havaí, que faz parte do território americano, o Havaí, apesar de ser no meio do Pacífico, é um dos estados americanos, né? Então faz parte dos Estados Unidos. Então, ele foi atacado sem prévia declaração de guerra, ou seja, os japoneses, que eram aliados da Alemanha e da Itália, faziam parte do grupo do Eixo, na manhã do dia 7 de dezembro de 1941, a aviação japonesa atacou essa base naval, essa enorme base naval no Havaí, né, uma base naval americana no Havaí, a base de Pearl Harbor, no Havaí. Então, esse ataque japonês a Pearl Harbor, sem uma prévia declaração de guerra, é importante frisar isso, os japoneses não declararam guerra aos Estados Unidos, eles simplesmente foram lá e destruíram os navios, essa frota americana lá no Havaí. Então, no dia seguinte, então isso foi no dia 7 de dezembro de 1941, no dia 8 de dezembro de 1941, oficialmente os Estados Unidos entram na guerra. Então, declaram guerra aos países do eixo, ao Japão, à Alemanha e à Itália, e entram oficialmente no conflito. Por que eu estou dizendo entram oficialmente no conflito? Porque, da mesma forma que aconteceu na Primeira Guerra, os Estados Unidos estavam pelos bastidores, estavam apoiando, vendendo armas, alimentos para os países em guerra, para os países aliados, mas eles estavam lá pelos bastidores. Então, oficialmente, eles não estavam em guerra. Então, a entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial aconteceu após esse ataque japonês à base de Pearl Harbor, no Pacífico, no Havaí. Então, no dia 8 de dezembro, depois desse ataque, que foi no dia 7 de dezembro, no dia 8 de dezembro, os Estados Unidos se declaram oficialmente em guerra. Então, os Estados Unidos entram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Esse ataque japonês a Pearl Harbor tinha por alvo, por objetivo, destruir a frota americana no Pacífico, né? Então, a quantidade de navios de guerra, né, encoraçados, porta-aviões, navios de guerra que estavam ancorados nessa base naval lá no Havaí, a base de Pearl Harbor. Então, com esse ataque, foi um ataque surpresa, de manhã bem cedinho, foi um ataque surpresa, a grande parte da frota dos navios americanos foi destruída, né? Então,
Os navios acabaram sendo destruídos, não todos, mas grande parte, e mais de 2.000 militares, principalmente 2.000 americanos, morreram nesse ataque. Né? Então, foram mortos nesse ataque. A maioria desses marinheiros que foram mortos estavam dentro do navio chamado o Encoraçado Arizona, que era considerado um dos maiores porta-aviões americanos, que estavam sediados lá no Pacífico, exatamente por conta dessa expansão, dessa política agressiva dos japoneses. E aí, esse porta-avião, interessante é que esse porta-avião, chamado Arizona, que era imenso, assim, um dos maiores porta-aviões, tinha cerca de, acho que se não me engano, 30 aviões que estavam em cima, sobre ele foi atingido nesse ataque, né, mas ele não afundou nesse ataque. Depois do ataque, eles se lançaram, fizeram como é que chama? Os consertos nas avarias do navio, né, nas bombas que caiu no navio, e eles se colocaram em busca dos navios japoneses, e eles afundaram muitos quilômetros após o local do ataque, quer dizer, muitos quilômetros depois do local do ataque. Acredita-se hoje que o naufrágio do Arizona, com a grande parte ele explodiu, né, e matando aí a maior parte da sua tripulação, se deu exatamente, não consequência direta do ataque, quer dizer, que a bomba caiu lá no navio, mas o problema é que essa avaria no navio, né, mesmo sendo consertada, ela acabou provocando uma rachadura, né, isso é colocado hoje, que teria provocado uma rachadura nos canos onde passava onde passava o combustível do navio. E que aí isso é que teria causado essa rachadura. Com o tempo criou-se um vazamento, né? E esse vazamento é que teria implodido o navio. E o navio, acho que foi, se não me engano, foi 150 quilômetros ou léguas marítimas, eu não estou lembrando bem a distância do Havaí que esse navio explodiu. Mas ele explodiu não em consequência direta, mas indireta desse ataque. Né? Então, ele simplesmente implodiu. Acredita-se que exatamente por conta desse vazamento aí, eles não teriam percebido que a rachadura nos canos do navio, né, que levava o combustível do navio, que aí acabou provocando aí a explosão, né, a implosão, vamos dizer assim, o navio implodiu, né, tanto que os destroços dele, né, ele partiu em dois. A explosão foi tão violenta que ele partiu em dois. Então, os destroços dele estão no fundo do mar, a quilômetros de distância, uma parte ou outra do navio. Tamanha a violência da explosão. Então, a maior parte dos militares americanos que morreram exatamente na explosão desse famoso encoraçado Arizona, esse maior porta-avião da frota americana no Pacífico. Com a entrada dos Estados Unidos, obviamente, começou a política, principalmente nos Estados Unidos, contra o Japão, né? Porque, assim, a gente costuma dizer que os Estados Unidos declarou guerra aos países do eixo, mas o maior problema dos Estados Unidos era com o Japão. Então, os Estados Unidos apoiou o dia D, apoiou os aliados, a Inglaterra, a França, até a União Soviética, nesse processo aí da retomada da Europa, né, com a derrota da Alemanha, mas o maior problema assim, nos Estados Unidos era exatamente com o Japão, porque o Japão, a política agressiva, expansionista do Japão, interferia exatamente nos interesses americanos e nos territórios americanos. Né? Além do que o Japão ali estava no Pacífico e os Estados Unidos, a gente sabe, é um país que é continental, ele vai do Atlântico também à costa oeste americana, que é no Pacífico. Então, essa política agressiva do japonês, expansionista do japonês, ela se intensificou muito a partir de 1941, principalmente em relação aos países do Pacífico. Então, os japoneses eles estavam se lançando numa conquista
da região do Pacífico. O Havaí, que foi atacado pelos japoneses, né, está exatamente ali no Pacífico. E aí eles passaram a invadir várias regiões dentro dessa política de expansão deles. Então, eles invadiram a Indochina, né, que a Indochina é o que hoje a gente chama de Vietnã. Né? Então, a Indochina, a Malásia, Hong Kong, Singapura, as Filipinas, né? Então, a antiga Birmânia. Então, todos esses países aí, a Coreia já fazia parte da dominação japonesa, né? Lembram também aquela invasão da Manchúria lá na China. Então, toda essa região aí passou para o controle dos japoneses, que estavam se expandindo aí territorialmente em relação ao domínio do Pacífico. Com a entrada dos Estados Unidos, a gente já falou sobre isso quando a gente falou da Era Vargas, né? Foi o nosso último episódio da nossa série sobre a Era Vargas, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1942, o Brasil entra na guerra, né? Declara a guerra aos países do eixo. Essa entrada do Brasil na guerra se deve muito, mas muito mesmo, às pressões norte-americanas, porque com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, passou a pressionar que os países do continente americano também passassem a apoiar os Estados Unidos nesse conflito, né? E os Estados Unidos tinham um especial interesse no Brasil, né? Por uma questão estratégica, geográfica, né? Para a instalação de uma base americana, uma base aérea dos Estados Unidos na América do Sul, aqui no caso aqui do Brasil. Essa entrada do Brasil na guerra ela também foi causada pelo aquele famoso episódio do torpedeamento de navios brasileiros. Então, alguns navios brasileiros foram torpedeados, ou seja, foram afundados por submarinos alemães, né? E o afundamento desses navios, inclusive navios de passageiros, pressionaram o governo brasileiro a declarar guerra à Alemanha, aos países do eixo. Quem já assistiu ali o nosso episódio sobre a Era Vargas, lembra que Vargas, nós estávamos vivendo aqui no Brasil no período ditatorial, que era o regime do Estado Novo, e Vargas ele tinha uma simpatia muito grande pelos regimes fascistas, pelo fascismo de Mussolini, principalmente. Então, nós vivíamos numa ditadura com características fascistas, e aí Vargas também estava naquela dele de ficar em cima do muro, né, de deixar como está para ver como é que fica, né, foi empurrando com a barriga, né, foi postergando o quanto pôde essa entrada do Brasil na guerra. Mas em 1942 não teve mais como, com as pressões americanas, com o caso dos navios brasileiros afundados, toda essa situação, o Brasil não teve saída a não ser declarar a guerra, entrar na guerra, ou seja, entrar de imediato não, ele declarou guerra à Alemanha em agosto de 1942. E aí, a gente viu isso também nos episódios lá da Era Vargas. Em fevereiro de 1943, aconteceu em Natal a famosa Conferência de Natal, né, na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Nessa cidade, ocorreu um encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, para você ver o interesse dos Estados Unidos. Era tão grande, né, nessa entrada do Brasil na guerra, e principalmente na concessão para a instalação de uma base aérea, uma base militar americana aqui no Brasil, que o próprio presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente americano na época, veio aqui para o Brasil se encontrar com Getúlio Vargas, lá exatamente no local onde queria a instalação dessa base aérea, dessa base militar, que era exatamente a cidade de Natal, né, que fica exatamente ali na esquina do continente sul-americano, e que serviria como uma ponte, né, para os ataques americanos, principalmente contra os alemães, principalmente no norte da África. Então, nessa conferência de Natal, foi resolvido aí, entre Roosevelt e Getúlio Vargas, foram definidas as estratégias de guerra americana no território brasileiro, principalmente, como eu já disse, a concessão do território, né, de parte do território lá de Natal, para a instalação dessa base aérea americana, né? E assim foi feito.
Foi aí também que foi criada, em 43, a famosa FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, né, que foi criada, foi formada para convocar os soldados para lutar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, os famosos pracinhas da FEB. Pracinha é um diminutivo de praça, que era a mesma coisa de soldado na época. Né? Aí tem aquela famosa história que eu já falei várias vezes, né? O símbolo da FEB era a cobra fumando, isso tem a ver com aquele episódio do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que o Brasil ele não teve uma participação, na verdade não chegou nem ao continente europeu, voltou, porque a guerra, voltou do meio do caminho, porque a guerra já tinha acabado, né? E aí veio aquela famosa piada, o Brasil só vai participar de uma guerra no dia que a cobra fumar, por isso que o lema da FEB é a cobra vai fumar, e o símbolo era uma cobra fumando. Foi o símbolo dos pracinhas da FEB, porque sim, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai ter uma atuação muito importante, pracinhas da FEB, muitos, mas muitos vão perder a sua vida nas batalhas, principalmente lá na Itália, para a reconquista da Itália. Né? Então, essa participação da FEB, né, dos famosos pracinhas da FEB, foi muito importante na retomada dos aliados, na expulsão de Mussolini, na deposição de Mussolini e na retomada da Itália. Vale lembrar também a questão da importância do território, dessa base aérea americana no território brasileiro, foi muito importante na famosa Guerra do Deserto, né? Então, o famoso projeto Africa Corps, né? Que foi conhecido como a Guerra do Deserto, a Guerra do Deserto, que foi exatamente a conquista dos alemães, quer dizer, os alemães passaram a invadir o norte da África, porque o objetivo da Alemanha, né, de Hitler, era conquistar a África, para partir da África conquistar a América do Sul, principalmente depois da criação, da fundação dessa base aérea americana aqui no território brasileiro. Sabe-se que Hitler tinha planos futuros para bombardear essa base americana, né? Então, a África seria exatamente um pulo para a conquista do território americano, sul-americano, e o objetivo principal, né, mas o objetivo principal mesmo da Guerra do Deserto, dos alemães, era controlar esse norte da África e o Canal de Suez. Né? Porque quem se lembra do Canal de Suez, a gente falou sobre isso, o Canal de Suez ele foi construído ali, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, que liga diretamente à região do Golfo Pérsico, que é exatamente o local de onde sai a maior parte da produção petrolífera no mundo. Então, o objetivo principal de Hitler era controlar o Canal de Suez para cortar os suprimentos e o acesso dos países aliados, né, do grupo dos aliados, ao petróleo dessa região. Então, cortar aí os suprimentos de petróleo aos aliados. Então, esse era o objetivo. Foi escolhido pelos alemães para comandar o Africa Corps, né, a Guerra no Deserto, o Marechal von Rommel. Von Rommel, ele ficou conhecido, recebeu o apelido de o Raposa do Deserto, porque ele foi responsável por muitas vitórias alemães nessa região. Inclusive, ele conseguiu impor uma grande derrota aos ingleses nessa região, em 1941. Os ingleses levaram uma surra dos alemães nessa região aí, no deserto. Inclusive, o próprio o primeiro-ministro, Winston Churchill, ele ficou muito indignado, porque ele disse que uma coisa era ser derrotado, outra coisa era ser humilhado, e que os ingleses foram humilhados nessa derrota lá na região do norte da África. E uma curiosidade sobre essa guerra no deserto é que foi exatamente para essa guerra no deserto que foi desenvolvido o Fusca. O Fusca, o famoso Fusquinha, todo mundo, quem conhece carro sabe, ele é um carro que ele não precisa de água. O motor dele foi desenvolvido, você não precisa colocar água, né? Então, para usar o motor, porque o motor dele foi desenvolvido diferente. Ao contrário de todos os carros que o motor é na frente, o Fusquinha, o motor é atrás. E ele foi desenvolvido por Hitler
na fábrica da Volkswagen, Volkswagen que é a fábrica alemã, né? Então, Volks alemão significa povo, e Wagen significa carro. Então, a fábrica da Volkswagen foi desenvolvida, foi muito incentivada na época de Hitler, e ele desenvolveu esse projeto do Fusca, de um carro, um veículo que não precisava de água, exatamente para abastecer o exército alemão lá nessa guerra do deserto. Então, o Fusca foi um carro que surgiu em função da guerra no deserto, né? Então, foi desenvolvido para ser um veículo exatamente para poder andar no deserto. Depois, se popularizou, principalmente nos anos 50, o Fusca se popularizou no mundo todo, nos anos 50 e 60. Mas ele foi desenvolvido pela Volkswagen, por essa fábrica alemã, exatamente para essa guerra do deserto, para o Africa Corps, porque era um carro que não demandava, não precisava de água. Depois de muitas vitórias, o Rommel acabou sendo derrotado, em 1942. A derrota alemã na região, ela se iniciou a partir da derrota de Rommel, em 42, né, na famosa Batalha de El Alamein, em 42, isso diante das tropas comandadas pelos generais americanos, o Montgomery e o Patton, o general Patton e o general Montgomery. Então, foram os dois responsáveis por derrotar Rommel e expulsar os alemães do norte da África. Então, os Estados Unidos já tinha entrado na guerra, entrou com tudo na guerra, né? Então, entrou com tudo nesse conflito, e importante frisar isso, graças à base americana que foi criada aqui em Natal, no Nordeste brasileiro, os americanos puderam derrotar os alemães no norte da África. Então, por isso que essa base aérea, a cidade de Natal, ficou conhecida como trampolim da vitória. Então, por quê? Porque antes dessa base, ficava muito difícil os americanos atravessar o Oceano Atlântico para ir combater os alemães do norte da África, porque a distância era muito grande, bombardear e voltar. Então, a distância era muito grande. Então, a partir da base aérea de Natal, então os americanos vinham para o Nordeste do Brasil, vinham para Natal, e de Natal para a África é um pulo, então é uma parte bem estreita, então bombardeava e dava tempo de voltar. Por isso que dava um pulo na África e voltava. Então, por isso que essa base, a cidade de Natal, ficou conhecida como o trampolim da vitória, por conta dessa base aérea, dessa posição estratégica favorável dessa base aérea americana na cidade de Natal. Na verdade, tem que se fazer justiça, eu já falei isso lá no episódio da Era Vargas, mas vou falar novamente, antes que alguém reclame, ok? Essa base aérea, ela foi construída, hoje fica o município de Parnamirim, que é um município da Grande Natal, que faz parte da Grande Natal. Né? Então, naquela época, se colocava tudo como Natal. Então, Natal, trampolim da vitória. Mas o município de Parnamirim, de forma bem justa, ele reivindica esse título, né, já que foi construído no território onde fica a cidade de Parnamirim. Então, é bom deixar claro isso. Mas, naquela época, era tudo considerado como Natal, né? Fazia parte da considerado Natal. Então, essa base aérea depois se transformou no aeroporto da cidade, né, até 2014, se eu não me engano, quando foi inaugurado o novo aeroporto. E hoje é só a base aérea militar mesmo, da FAB mesmo, mas depois ela se transformou no aeroporto da cidade. Então, essa vitória aí dos aliados no norte da África, ela foi muito favorecida, né? Então, o que favoreceu bastante essa vitória, né? Que os americanos puderam derrotar os alemães foram expulsos do norte da África, e a partir da tomada de posição no norte da África, eles começaram a reconquista da Itália, né? E a retomada dos países da Europa. Então, a importância do Brasil nesse aspecto é bem considerável. Então, é bem importante, né, a participação do Brasil, não só a participação do Brasil na cessão do território para essa base aérea, né, base militar aqui no nosso território, como também a participação dos pracinhas da FEB, né, a reconquista do norte da África e também da Itália.
A partir de 1942, com a entrada da África, né, com a entrada dos Estados Unidos no conflito, com a entrada da União Soviética no conflito, e com a expansão da guerra lá no Pacífico com o Japão, o conflito se internacionalizou. Então, houve a mundialização do conflito, a guerra passou a ser não só no território europeu, mas em no norte da África, lá no Pacífico, então se internacionalizou. O único continente que não teve, vamos dizer assim, diretamente conflito, né, que não teve batalha no seu território, foi o continente americano. Não deu tempo. A gente sabe que os planos de Hitler eram estender a guerra para o continente americano, mas ele não teve tempo para isso. Então, o continente americano ficou a salvo, vamos dizer assim, né, pelo menos da parte de batalhas, não houve batalhas no continente americano. Óbvio, se você lembrar que o Havaí faz parte dos Estados Unidos, é território americano, mas fica lá no Pacífico. O continente mesmo, americano, ele ficou fora das batalhas e, consequentemente, fora da destruição, né, promovida pela guerra. Mas a África, a Ásia, a Europa, a Oceania, o Pacífico, toda aquela região ali entraram definitivamente na guerra a partir dessa segunda fase. E, obviamente, a partir da terceira fase, que é a fase da vitória dos aliados, aí começa a decadência dos países do eixo, que vão levar ao fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Mas isso nós só vamos ver no próximo episódio, ok? Então, aguardo vocês lá. E aí, amores? Gostaram de conhecer os principais fatos da segunda fase da Segunda Guerra Mundial? Então, na próxima semana, nós vamos para a terceira e última fase da guerra, a fase da vitória dos aliados, ok? Então, aguardo vocês no próximo episódio. Beijos! Por mais terra que eu